Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Vamos ler na versão que está sendo projetada. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme a sua força. Pois na sepultura para onde você vai não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Não é só o 10 mesmo. Já está bom, né? Esse texto já está bom já. Precisava do próximo não. Vamos ler junto? Para você se comprometer junto comigo? Vamos? Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o de qualquer maneira. Oh, eu li errado. Faça-o conforme a sua força. Existe uma força em você e será ativada nessa manhã. Pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Faça assim com a sua mão, que o amor de Deus, que a graça. Acho que o texto já falou, né? Queridos, há um tempo atrás Deus falou comigo de uma forma extremamente contundente sobre esse texto. De uma forma extremamente rígida, por que não dizer dura, enfática e de alinhamento sobre projetos específicos de Deus para pessoas, de forma singular. E eu quero que você preste atenção e a gente vai começar fazendo uma análise básica desse texto. Primeiro, o texto começa dizendo tudo, não é parte, é completo. Porque existem pessoas que até conseguem fazer coisas extraordinárias, mas em alguma parte da vida. Tem pessoas que são extraordinárias, por exemplo, na empresa, mas fracassam em casa. Já há pessoas que têm famílias estruturadas, mas não têm uma vida financeira estruturada. Mas nessa manhã o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para ativar todas as áreas da sua vida, porque Deus tem prosperidade para você, para a sua casa, para os seus negócios. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Deus tem bênçãos específicas para todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Olha para mim aqui. Tudo quanto vier à sua mão. Opa. Algo ainda mais específico. Primeiro, eu não tenho a chance de escolher uma área. Eu não tenho essa chance. Eu não tenho essa chance de ser especialista em apenas uma área ou ter vigilância em apenas uma área. Não tenho essa opção. Agora, uma outra opção que eu não tenho é querer fazer aquilo que Deus não me mandou fazer. Entenda, tudo quanto vier à sua mão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O que você tem para fazer, você não precisa correr atrás. Deus vai colocar na sua mão. Tem gente forçando porta que Deus não abriu para você. Quer um conselho? Se está precisando forçar, é porque não foi Deus que te deu. Deixa eu te contar uma coisa. Jesus teve 12 discípulos, daqueles 5.000 que andavam com ele, um pouco mais chegados. Deixa eu te contar um segredinho. Nenhum deles pediu oportunidade no ministério de Jesus. Foi Jesus que foi atrás de cada um deles. Pastor, quando o apóstolo vai me notar? Quando meu ministério será ativado? Fica tranquilo que aquilo que você tem que fazer vai chegar na sua mão e é o próprio Deus que vai entregar para você. Agora escute com muito carinho. Tem gente gastando muita energia desnecessária, porque não teve a sensibilidade de ouvir Deus falar de forma singular aquilo que ela deve fazer. Eu vou te dar um exemplo. O apóstolo Paulo, perto de morrer, ele disse o seguinte: combati o
Bom combate. Se tem bom combate, existem combates desnecessários. Se existe guerra certa, existe também guerra desnecessária. Então tem gente brigando onde deveria estar amando. E tem gente fugindo de batalhas como Davi fugiu. E sofrendo consequências terríveis, porque era uma batalha que você deveria enfrentar. Nesta manhã eu quero profetizar mais uma vez. Se você crer, levanta a sua mão, porque Deus está falando com pessoas aqui. Eu quero profetizar que você não vai gastar energia naquilo que Deus não tem na sua vida. Você não vai gastar energia naquilo que Deus não te confiou. Pelo contrário, tudo que Deus colocar nas suas mãos, você será extraordinário para a glória de Deus. Se eu fosse escolher um tema para essa mensagem, eu diria: vivendo na potência máxima. Potência máxima. Existe uma palavra chamada mediocridade. E essa palavra medíocre, para quem não conhece, acha que é uma palavra que leva você para o ruim, para o péssimo. Mas não. Medíocre é médio, mediano. Eu vou explicar, para talvez Deus começar a cutucar um pouquinho você nessa manhã. Medíocre é aquela pessoa que está vivendo algo extremamente complicado na família, mas ela diz assim: é assim mesmo. Não tem jeito não. Já tentei, mas vamos levar a vida. Uma hora as coisas mudam. É aquela pessoa que ela se contenta com o médio, mas ela se esqueceu que a Bíblia declara que Deus nos prometeu vida e não uma vida medíocre. Eu vou te dar a chance, Deus prometeu vida, mas não é uma vida qualquer. Deus te prometeu uma vida, não é uma vida de qualquer jeito, é uma vida e uma vida em abundância, é uma vida em alta performance, em alto nível. Em alto nível. Só que muitas vezes a gente não consegue chegar nesse alto nível por causa de algo que está no texto, porque tem muita gente colocando a responsabilidade do que vive em outra pessoa, só que o texto é individual. Tudo quanto Deus colocar nas mãos da minha mulher, eu vou... Não. Tudo que Deus colocar sobre a autoridade do apóstolo, não. Tudo que Deus colocar no governo do país, negativo. Existe uma vida e uma vida em abundância ativada através da responsabilidade. Chega de transferência. Eu vivo isso por causa do outro. Eu sou assim por causa dela. Eu sou assim por causa dele. Não, seja responsável. Deus tem uma vida espetacular para você. E eu creio que nessa manhã você, que talvez viva na mediocridade, será ativado, você será ativado, você vai subir de nível, mas não é concorrência, não é sobre o que o outro está vivendo. Deus vai pegar o que entregou para você, e você vai levar isso em potência máxima, para que o nome de Jesus seja glorificado em você e através de você. Se você quer nisso, aplaude a Jesus e glorifica Ele. Eu quero contar uma história para você, que você conhece. Eu até brinquei com o apóstolo ali atrás, antes de entrar, que Deus prepara umas peças para nós, né? Ele vai e apresenta um livro sobre José, e eu quero ministrar sobre José. É muita ousadia, né? Deus, vem comigo agora, Jesus, vem comigo. Gênesis capítulo 37, por favor, se puder postar ali para a gente. Versículo 2. Gênesis 37, versículo 2.
Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José... É só isso que eu quero ler. Vamos falar comigo? Por favor, vamos ler junto? Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José... Olha para cá. Não tem sentido nenhum essa frase. Essa frase não tem sentido nenhum. O texto começa falando sobre a descendente de quem? De quem, igreja? Jacó. De repente há uma ruptura e fala de José. Redobra a sua atenção, porque Deus vai eliminar suas desculpas para que você gere resultados nessa manhã. Eu vou repetir, Deus vai eliminar suas desculpas para que você gere resultado nessa manhã. José vem de uma família incrível. Ele tinha um bisavô chamado Abraão, o cara, pai da fé. Mas eu quero falar de um episódio específico na vida de Abraão. A Bíblia diz que em determinado momento da vida de Abraão, Abraão cometeu um erro e chamou a sua esposa de irmã. Era meia-irmã. E aí algumas pessoas pensam que mentira, tem essa coisa da meia mentira, isso não existe. Mas aí chamou ela de irmã, e isso quase acabou com uma nação. E eu quero ser bem objetivo, porque eu ainda quero orar por você que quer viver um tempo extraordinário de 2026. E aí teve esse erro, essa falha. E não é só uma falha, a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. E aí teve esse episódio, ponto. O avô de José, chamado Isaac, também extraordinário, cavador de poços, onde cavava, Deus prosperava, mas cometeu o mesmo erro do seu pai. Ele também, em determinado momento da vida, chamou a sua esposa Rebeca de irmã. Tudo bem. Vírgula. José teve um pai chamado Jacó. Jacó também extraordinário, grandes feitos, porém, em obediência à sua mãe Rebeca, ele enganou o seu pai e enganou o seu irmão. Entenda, José teve um bisavô aonde teve engano. José teve um avô, Isaac, aonde teve engano. José teve em Jacó também um exemplo de engano, mas José quebrou o ciclo. E eu quero declarar algo sobre a sua vida. Levanta a sua mão e presta atenção no que Deus vai falar. Você não é o que sua família viveu. Você não é a frustração da sua família. Você não é o resultado de falência dos seus pais. Você é o que o céu declara sobre você. Olha para mim. Pastor, meu casamento está acabando porque os meus pais se separaram. Pastor, minha família está entrando em colapso. Porque isso é hereditário, pastor. Porque a Bíblia diz que a maldição é a pessoa ainda usa a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo também usa. Ai, falei. Até o diabo usa a Bíblia. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo porque você não conhece o meu histórico. Deixa eu te falar uma coisa. A samaritana também tinha um histórico. E acho que pode ser pior que o de muita gente que está aqui. Mas um dia ela quebrou o ciclo. Ah, eu vou repetir. Um dia ela quebrou. E eu quero declarar isso para que você viva a melhor estação da sua vida. É possível que alguém que está aqui ou que esteja assistindo pela internet teve uma família desestruturada e você não pôde escolher a família que você nasceu. Você não pôde escolher quem foi seu pai, se é que você tem pai no registro. Você não pôde escolher sua mãe, você não pôde escolher o seu avô. Mas existe uma unção do Espírito Santo aqui nessa manhã.
E eu sinto Ele aqui neste lugar. E Deus está falando com pessoas aqui, que a frustração da sua genealogia, ela acaba agora, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você crê, levanta a sua mão e diga: Senhor, eu creio nessa palavra, eu creio que eu não vou viver as quebras da minha família, eu não vou viver a desestrutura da minha família. Existe um novo tempo de Deus para mim, existe um novo tempo de Deus para mim, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Posso falar de você, amor? Você me autoriza? Está aqui um exemplo dessa palavra. Pastora, doutora Jace, advogada, mestre em direito e a dona do meu coração. A Jace tem uma família que não reflete isso que eu acabei de falar. Posso falar, meu amor? Você me autoriza? Jace tem um pai que é ateu, convicto. Tem uma mãe dentro do alcoolismo de forma extremamente profunda. Perdeu um irmão em acidente de carro no último semestre de medicina, e perdeu o irmão, e semanas depois passou na OAB. Ela é braba. Tem uma irmã que semanas atrás estava internada num hospital psiquiátrico. Ela tinha todo o direito de reclamar de onde veio, com quem anda. Podia reclamar do ambiente, mas ela disse: eu vou fazer diferente. E a minha família, eu, ela, os nossos 2 filhos, nós não viveremos as frustrações que a família dela viveu. E se tem alguém comigo aqui, declara junto comigo: eu não vou viver as frustrações da minha família. Declara isso aí. Vamos. Aleluia. Glória a Deus. Então, primeiro ponto, você guardar, para que você viva em potência máxima, acredite que Deus vai fazer uma história diferente a partir de você. Então não culpe o ambiente, não culpe as pessoas. Segundo ponto, para que você possa viver uma vida extraordinária e potência máxima, capítulo 37 ainda, versículo 5 e depois versículo 9. Versículo 5, por favor. Nesse mesmo capítulo 37, versículo 5. 37, versículo 5. Tem como projetar para nós? Isso, que maravilha. O texto diz assim, versículo 4, versículo antes, versículo 4, obrigado. Quando os seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos, o outro filho o odiaram, e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Versículo 5. E certa vez José teve diga, sonho. Versículo 9 agora. Versículo 9. Depois teve outro e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, no qual o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Olha para mim. Algumas pessoas, ao lerem esse texto, remetem à seguinte opinião: José teve um sonho onde sol e lua iriam se curvar e as 11 estrelas. Ele teve 11 irmãos, sol e lua, pai e mãe. Impossível. Diga comigo, por quê? Quem gosta de Bíblia, levanta a mão. Gente, eu posso estar aqui, gente, passa vergonha não. Quem gosta de Bíblia, gente? Isso aí, levantou mais gente, ó, que benção.
mesmo que seja por força e por violência. Vamos lá. Rapidamente. Gênesis 31, 19. Bem rapidinho, por favor. 31, 19. 31, 19. 31, 19. Se for possível aí, rapidinho. 31, 19. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou os utensílios domésticos que pertenciam ao seu pai. Diga comigo, Raquel roubou os ídolos do seu pai. Então, 31, 19 diz que Raquel roubou. Agora, por favor, 31 ainda, versos 30 a 32. Esse mesmo capítulo 31, maravilha. Agora, é Labão falando, tá? Agora, se você partiu porque tinha saudade de casa, Labão falando com Jacó. Por que me roubou os meus deuses? Verso 31. Jacó respondeu a Labão, tive medo, pois pensei que o Senhor tiraria suas filhas de minha força. Verso 32. Provavelmente, a fala mais triste da vida de Jacó. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles, não ficará vivo. Sacerdotes, homens, olha aqui para mim. Muito cuidado com aquilo que você declara dentro da sua casa. Olha o finalzinho ali, ó. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Raquel não era pessoa comum não, irmão. Era a mulher que Jacó mais amava. Tem sacerdote matando família, não é porque não ama, é porque falta sabedoria. Outro dia a gente fala sobre isso. Então, no verso 32, estratégia para voltar. Estratégia para voltar. Foi boa a ideia? Foi boa? Seja educado, gente, seja educado. Então, versículo 19 diz que Raquel roubou. Verso 30 a 32 do capítulo 31 diz que que Jacó dá um decreto de morte. Vamos lá. Capítulo 35, versículo 16. 35, 16. Que velocidade é essa? Agora sim. Eles partiram de Betel e quando ainda estava a certa distância de Efrata, Raquel entrou em trabalho de parto e teve complicações. 17. Em meio às complicações do parto, a parteira lhe disse, não tenha medo, pois você terá outro menino. Verso 18. No seu último suspiro, quando estava morrendo, deu-lhe ao filho o nome de Benoni, o pai, porém, deu-lhe o nome de Benjamim. Olha para mim. Quando Jacó tem um sonho, Benjamim estava vivo. É tão verdade que lá no final, quando ele tem restituição, se torna governador do Egito, ele manda chamar o menor. O menor estava vivo. Então era impossível que esse sonho, essa revelação desse sonho falasse sobre pai e mãe. Porque a mãe de José, que era Raquel, já tinha sido morta. Que sonho é esse? Que sentido é esse? Gênesis capítulo 1. Abra a Bíblia aí, Gênesis capítulo 1. É só para quem gosta de Bíblia, gente. Verso 16. Gênesis 1. 16 diz assim: Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. José vai e conta o sonho. Olha, o Senhor, um negócio esquisito aí, que sol e lua e 11 estrelas iriam se curvar diante de mim. Os irmãos ficam endemoniados, porque tem gente que não consegue absorver o sonho que Deus tem para você. Só que aí, José ainda não sabia, presta atenção nisso, que o que Deus estava entregando para ele era governo. Era um tempo de governo. E aqui está a segunda chave para quem quer viver
em potência máxima, não despreze os sonhos que Deus te deu, mesmo que você não entenda. Porque sabe qual é o problema? Tem gente enterrando o sonho por causa da opinião de irmão. Tem gente enterrando o sonho. Por quê? Porque quem está perto não está entendendo. E às vezes nem você entendeu o que Deus falou. Mas você não é obrigado a entender agora. Mas você sim tem que entrar no caminho do cumprimento desse sonho. Olha para mim. José sonha sobre o governo, ele não entende nada. Vive um tempo complicado, você conhece a história. E lá no final, diz a Bíblia, que ele governou 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Deixa eu entregar uma palavra para quem acredita aqui nessa manhã. Deus entregou sonhos para você, mas não é simplesmente apenas sobre você. Deus colocou algo no seu coração, mas vai abençoar muita gente, vai guardar muita gente. Você precisa entender que o que Deus plantou no seu coração não é para mimar você, é para proteção de nações. Para de dar ouvido para quem não ouviu o que Deus falou para você. Vou repetir, porque embolou. Deu uma embolada, quase mistério. Para de dar ouvidos para quem não ouviu o que Deus falou. E deixa eu te falar uma coisa. A gente, como eu falei no início da mensagem, a gente fica colocando culpa nos irmãos. Ah, meu irmão é assim. Ah, porque meu irmão me odeia. Aqui, vira essa página, irmão. Quem vive extraordinário não é tido como mimizento. Aí fica, porque a culpa é dele, nada não. Aqui, não culpa ele não. Porque ele não ouviu o que Deus falou. Lembra de José e Maria? Maria recebe a visita do anjo. Maria já tinha escutado, José ainda não havia escutado. E José é um homem íntegro, decide deixá-la secretamente, mas não tem como culpar José. Ele ainda não tinha escutado, mas o mesmo anjo, aleluia, que visita Maria também visitou José. E talvez o que você precisa fazer não é colocar peso em quem não acredita, mas pede a Deus para que também fale com Ele. Eu quero declarar algo aqui, levanta sua mão para receber. Você vai viver a totalidade dos sonhos de Deus na sua vida. Todos os sonhos que estavam enterrados, Deus cava agora e traz à existência novamente. Essa manhã é manhã de ressuscitar sonhos, ressuscitar projetos. Foi Deus que falou com você. Essa faculdade não é coisa da sua cabeça, é Deus falando, eu vou te usar nessa faculdade. Essa empresa não é coisa da sua cabeça, é Deus dizendo, eu vou abençoar muita gente através dessa empresa. O sonho não é seu, então você não pode enterrá-lo. O sonho não é seu. Gênesis 37, verso 4. Vamos voltar lá no texto. Gênesis 37, 4. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no. Mais do que a qualquer... odiaram-no. E não conseguiu falar com ele amigavelmente. Verso 8. Verso 8, por favor. E os seus irmãos lhe disseram, então, você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza que vai nos dominar? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Começamos a mensagem falando sobre pessoas que não querem transferir responsabilidade. Escuta uma coisa. Se nessa manhã você levantar da sua cadeira no final da mensagem e declarar, Senhor, eu não aceito mais a mediocridade, eu quero viver o extraordinário. Se você tomar essa decisão, eu tenho uma notícia para te dar. Alguém vai te odiar. E aqui, isso aqui não é para você se fazer de coitado. Pastor, estão falando mal de mim. Sabe o que significa isso? É que você está sendo relevante.
Ninguém odeia um irrelevante. Ninguém fala mal de quem não está fazendo nada. Se não tem ninguém, eu vou falar. Se não tem ninguém falando mal de você, é porque você não está fazendo nada. Dá um sorriso para você leve, vai. Dá um sorrisinho. Tem alguém te perseguindo, parabéns, você está fazendo a diferença. Tem alguém falando de você, você está fazendo a diferença. Deixa eu te lembrar algumas histórias. Abel foi odiado por seu irmão. O que ele fez com Caim? Nada. Mas sabe por que ele foi odiado? Porque ele priorizou Deus e priorizou a oferta. Algumas pessoas acham que Caim não foi aceito nem a sua oferta por causa da lavoura que entregou. Não tem nada a ver. O texto diz que Caim entregou no fim do dia. Já Abel foi das primícias. Porque cada um só pode entregar o que tem. Um era pastor de ovelhas, o outro era lavrador. O problema não era o objeto da oferta. É aonde estava o coração no início do dia. Então o que fez Abel ser invejado é porque Caim não teve o mesmo comportamento de entregar o seu melhor para Deus. Olha para mim. Se tem alguém te odiando porque você está fazendo o melhor, continua, porque Deus vai receber a sua oferta, Deus vai receber a sua entrega. Deixa que odiem para lá. Porque de duas uma, irmão, quem quer viver extraordinariamente, ou vai fazer a diferença ou vai estar odiando alguém. Quem é você? Você é o que faz a diferença ou o que está falando mal de alguém? Eu não volto aqui não. Jesus me ajuda, eu quero voltar. Jesus me ajuda, me acalma um pouquinho, eu quero voltar. Essa escolha é sua, olha para mim aqui, essa escolha é sua. Ou você vive a totalidade das bênçãos e do propósito de Deus na sua vida, ou você vai estar em grupo de WhatsApp falando mal de alguém, irmão. Sai desse lugar. Sai desse lugar, irmão. Sai desse lugar. Deixa eu te falar uma coisa que Deus me lembrou aqui agora. Jesus, João 4, diz o texto que Jesus estava ouvindo, que os fariseus estavam falando, que Jesus batizava mais do que João Batista. Aí o verso 2 diz assim: embora isso não fosse verdade, porque quem batizava eram os discípulos de Jesus. Aí o verso 3 diz assim: deixando a Judéia, ele seguiu para Galileia. Gente, olha aí. Quem era Jesus? Diga comigo, a verdade. Ele não é a verdade? Ótimo. Os fariseus contaram uma mentira. Aí o que eu faço? Eu tenho que ir lá tirar satisfação. Estão falando mal de mim. E o que estão falando é uma inverdade. Inverdade é bonito, né? Inverdade. Pastor, estão falando mal de mim, eu vou lá resolver. Jesus era a verdade, irmãos. Ele era a verdade. Mas ele não tinha tempo para perder. Porque havia uma mulher que precisava ser resgatada. Havia uma mulher que precisava ser renovada. Olha para mim, para de perder tempo com quem não acredita no seu propósito. Chega! Tá leve, né? Tá levinho. Tá leve. Tá leve, sabe para quem? Para quem quer ficar ainda no medíocre. Aí tá leve, porque você não está entendendo nada. Mas quem quer viver o extraordinário está entendendo o que Deus está falando aqui. É tempo de uma geração espetacular se levantar, irmão. Chega. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Não vou polemizar, não. Aí a gente começa a olhar o Instagram e ver o que está acontecendo com os impostos, o que está acontecendo com o país, e a gente pode chorar. Pode. Ou a gente pode vender lenço, irmão. Eu acho que você está entendendo. A gente pode escolher. Eu posso ficar me fazendo de coitado? Posso.
Eu vou te dar outro exemplo. Daniel, a Bíblia diz que Daniel, ele foi julgado e condenado à morte por perseverança de relacionamento com Deus. Houve um decreto. Você não pode mais adorar outros deuses, a não ser essa entidade. Só que Daniel não inventou a roda. Ele simplesmente continuou orando e adorando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Entenda uma coisa: decreto nenhum, de liderança nenhuma, tem autoridade para calar a sua adoração. Não tenha medo de governo, tenha medo do seu próprio comportamento. Se houver um decreto hoje, de que lado você ficaria? Quem tem medo do decreto, é simples. É simples, irmão. Você está com medo do decreto? É porque está te faltando relacionamento. Porque quem tem relacionamento com Deus, pode se levantar o inferno, pode se levantar quem quer que seja, todos os dias você vai continuar orando, adorando, louvando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nada pode calar a voz de um adorador que tem relacionamento contínuo com Deus. Sabe por quê que a gente não vive um ano extraordinário? Estamos em janeiro. Tem poucos dias que você fez aquele monte de promessa. Fez não, né? Deus viu. Ah, nesse ano eu vou monjarear. Essa foi boa, hein? Vê agora, hein? Olha, eu vim monjarear. Pastor Fábio Baob diz assim: irmão Jaro, irmão Jaro, irmão Jaro. Esse irmão é uma bênção. Esse irmão está tratando muita gente, aleluia. Olha, tem gente sendo tratada aqui, eu estou vendo. Olha aqui. Olha para mim, presta atenção, senão vou perder o fio da meada. Tá quase. O apóstolo falou, tem gente. O monjado está fazendo um milagrezinho de Jesus, assim, só daquele alinhamento. Não vá para a academia não, para você ver. Que aquilo que vai, querido. Eu não falei não, foi você que disse. Eu não disse nada. Não profetizei nada. Ah, porque se eu tomar isso eu vou ficar fininho. Vai, está sendo uma bênção. Mas aqui, isso não muda a sua responsabilidade. Entenda, gente, entenda. Deus está falando com alguém aqui. Glorifica a Deus. Quarto ponto. Estou acabando. Gênesis 37, versos 24 a 28. Agarraram-no e jogaram na cisterna que estava vazia e sem água. Olha para mim aqui. Deixa aí por enquanto, deixa aí no 24. Redobra sua atenção aqui, por favor. Se você não viu nada até agora, guarda daqui para frente. José decidiu, é uma decisão. Eu sei que eu estou falando aqui de forma enérgica, e na hora do apelo eu não quero fazer assim. Não quero mesmo. Porque a gente precisa parar de ser guiado por emoção. Até porque a Bíblia diz em Romanos 12:2 que o que transforma é a renovação da mente e não o sentimento do coração. Tem gente que sente, mas não muda. Ela sente, mas não transforma, porque ela vem guiada por emoção, e a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ele decidiu, diga comigo, decisão. Diga comigo, decisão. Ele decidiu que ele não seria a sombra do seu passado, ele decidiu que ele não viveria a situação da sua família, e aí os seus irmãos jogaram ele no buraco. E deve ter doído essa queda, porque geralmente a cisterna tem água, e essa cisterna estava vazia, então ele se machucou na queda. Fica imaginando um menino puro, e aí dá para ver a pureza dele por tudo que ele viveu depois, puro, crente. Pensar, por que os meus irmãos estão fazendo isso comigo? Porque, irmãos, é fato. Se você quer viver uma vida extraordinária, você vai ser odiado. E por gente que supostamente deveria te amar.
que supostamente deveria te apoiar. E ele é jogado num buraco, olha só, vendido como escravo. De repente ele chega na casa de Potifar, e ele é extraordinário aonde ele chega, irmão. Onde ele chega, ele faz a diferença. E aí, as coisas só vão piorando. E eu não quero te enganar. Essa mensagem parecia de motivação, mesmo que tenham palavras mais difíceis, né? Mas as coisas não vão ficar fáceis se você tomar uma decisão de viver o extraordinário. Mas eu tenho uma palavra do céu para você: vai valer a pena. 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 Verso 1 do capítulo 39. Por favor. 39:1. José já havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Pode continuar? Próximo. E o Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero. Diga comigo, próspero. Mais uma vez, isso não tem sentido nenhum. Ele estava preso, mas a palavra declara que ele era próspero. Você sabe por que você, agora eu quero ser enfático, você que está sendo edificado por essa palavra, sabe por que você ainda não vive o extraordinário? Porque você está achando que prosperidade é uma coisa e na verdade é outra. Eu não estou dizendo que Deus não vai te dar casas, apartamentos, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que Deus não vai te dar carros espetaculares, não vai ampliar a sua empresa, não é isso que eu estou falando. Mas eu quero te mostrar a visão desse texto sobre prosperidade. Você leu comigo que ele estava preso na casa de Potifar, e parece que Deus abre uma lacuna e fala uma outra coisa, e esse homem era próspero. Como que ele era próspero se ele estava preso? Aqui tem uma chave de Deus para você. Tem uma chave de Deus para você. Não é o ambiente que define a sua prosperidade, é quem você é, independente do ambiente onde você está. Olha para mim, Deus está falando com você. Pastor, você não sabe o bairro que eu moro, nem preciso saber. Pastor, você não sabe o que eu vivo dentro da minha casa, e eu nem preciso saber. Sabe por quê? Porque você vai ser o ambiente. Você vai trazer a prosperidade para esse lugar. É você que vai fazer a diferença. Eu vou te dar base bíblica para isso. O texto diz que Abraão, quando recebe um decreto de Deus, sai da sua terra, da sua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Diz o texto que Deus fala assim com ele: e tu serás uma bênção. Olha para mim, Canaã não tinha nada demais, muito pelo contrário. Canaã tinha gigantes, era uma terra hostil. Só que Deus fala com Abraão: eu vou te levar para um lugar, mas é você que vai ser a bênção daquele lugar. É você que vai fazer a diferença naquele lugar. Pastor, minha família precisa de uma restauração. A minha esposa... É você que vai fazer a diferença. Deus vai tocar minha família, mas vai tocar em você primeiro. É você que vai ser o próspero desse ambiente. Outra base bíblica para você, Ezequiel 37, um texto muito conhecido. Deus, pelo seu Espírito, pega o profeta pela mão e leva ele para onde? Para um vale de ossos sequíssimos. Presta atenção. Viver debaixo do governo não é ser levado para a praia em Itapema, e nem para a praia de Vila Velha, embora seja muito boa. Muitas vezes Deus vai te levar para o deserto. Deus vai te levar para um vale. O texto diz que o Espírito pega o profeta pela mão e leva. Aqui tem um detalhe. Pastor, como saber se foi Deus que me levou para o vale ou se eu mesmo causei esse vale? Aí tem uma diferença.
te dar um exemplo. Marcos 4 diz que Jesus chama os discípulos, manda entrar no barco e fala, vamos para o outro lado. Eles obedeceram, entraram no barco, no meio do caminho teve uma tempestade. Opa, se eu estou em obediência e passo por uma tempestade, eu fico tranquilo, porque ele vai dar ordem e essa tempestade vai acalmar. Mas Jonas, não gostei dessa parte, pastor, não gostei. Mas Jonas, tinha um lugar para ir. Tinha. Lembra-nos da mensagem? Não precisa correr atrás de nada. O que você tem que fazer, Deus vai te entregar. E se entregar, você tem que fazer. Jonas, não quero ir. Beleza? Foi para outro lugar. Entra num barco e acontece a tempestade. Opa, vou orar para Deus responder. Vou orar para Deus acalmar. Negativo. Se você causou, vai ter que cair na água. Outro dia, a gente prega sobre isso. Estratégico, já são 2 voltas. Estratégico. Sou bobo não. Olha para mim. Tem tempestade que a gente causa e a gente tem que resolver. Mas tem outras que a gente vive por obediência. E todas as tempestades de José foram por obediência. Só que em todos os ambientes difíceis ele fez a diferença. Aí lá no capítulo 37 de Ezequiel, Deus fala com o profeta assim: Ezequiel, você acredita que esses ossos podem ter vida? Gente, geralmente é a gente que fala com Deus, não é não? Deus, quando esse cativeiro vai mudar? Deus, quando esse deserto vai passar? Só que nesse caso, é Deus que pergunta para o profeta: você ainda acredita que esses ossos podem ter vida? Deus está falando com você também. Você acredita que aonde hoje existe morte, Deus pode ressuscitar? Aí Ezequiel dá uma resposta inteligente. O senhor sabe. Parece bonita a resposta, mas é a ausência de responsabilidade. Aí Deus devolve, Deus tranquilo, sou eu que sei, então você vai profetizar. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem sobre ser próximo no ambiente? Deixa eu te fazer uma pergunta. O ambiente aonde o profeta estava, tinha vida ou tinha morte? Mais alto. Vida ou morte? Mas o profeta estava vivo. Não importa onde você está. Existe vida de Deus em você. E se você carrega a vida de Deus, pode ter ossos secos ou até sequíssimos, você vai declarar nessa manhã: e aonde tem morte vai ter vida, onde tem morte vai ter vida, aonde tem morte vai ter vida, porque você ainda está vivo. Você não é refém do ambiente. Você não é, desculpa aí quem pensa diferente, enfim. Em algum momento, ambiente pode fazer diferença? Pode, claro que pode. Eu não quero generalizar aqui. E às vezes também somos a média das pessoas que estamos perto. Está tudo bem, isso também é verdade. Mas tem muitas vezes que basta apenas um posicionamento. E Deus te trouxe aqui para isso, querido. É tempo de você se levantar e ser próspero neste lugar. E eu quero te pedir agora para você ficar de pé em nome de Jesus. Se a banda puder vir para cá, por favor, vem comigo. Olha para mim aqui, querido, já estou encerrando. Então José, ele não era movido pelo ambiente, ele fez a diferença onde ele estava. E aí, um último detalhe para a gente encerrar. E eu quero orar por você. O texto diz que ele chega, enfim, numa prisão, porque a esposa de Potifar conta aquela mentira, você conhece a história. E o texto diz que ele está preso. Olha para mim aqui. Ele estava onde? Diga, preso. E aí, dentro da prisão, 2 pessoas sonharam. Você não pegou o início da mensagem, né? Lá no início,
José sonhou sozinho. E o ambiente onde ele sonhava sozinho era uma casa de conforto. Porque Jacó era próspero, Jacó era rico, Jacó tinha dinheiro, Jacó tinha muito dinheiro. E José sonha sozinho. De repente, Deus vai conduzindo José por ambientes desafiadores e enfim ele chega numa prisão. Ou seja, talvez um ambiente mais difícil. Mas agora, a mesma unção que estava sobre José começa a impactar quem também está preso. Eu preciso que você abra sua mente para receber o que Deus está falando aqui. Muitas vezes Deus vai te transicionar para que aquilo que você carregue comece a gerar transformação em outras pessoas, mesmo em ambientes difíceis. Quem sabe você estava no conforto, estava ouvindo Deus sozinho, e Deus permitiu você talvez andar por lugares difíceis, mas é para que você também seja instrumento de transformação na vida de alguém. E diz o texto que esses dois homens sonharam, olha para mim. O padeiro e o copeiro sonharam. E eles não tinham a revelação dos seus sonhos. E foi e perguntou a José. E José vai e entrega a profecia revelada daqueles sonhos. Você lembra que José sonhou, olha para mim, e ele não teve o entendimento do próprio sonho, mas ele sonhou, e ele se comprometeu em viver todo o planejamento de Deus, por mais difícil que pareceria. Ele se comprometeu, colocou em debaixo de obediência. Ouvimos aqui essa manhã que obediência abre portas e revela o céu sobre nós. Só que essa obediência levou ele até uma prisão. Mas agora o nível de unção sobre José começa a mudar. Porque antes ele só sonhava e agora ele começa a interpretar sonhos. Olha, Deus está falando com alguém aqui que quer viver o extraordinário. Aprenda a ser próspero, mesmo em ambientes difíceis, porque o nível da sua unção vai aumentar. O nível da sua unção vai aumentar e Deus vai começar a te entregar a resposta para a vida de alguém. Olha, eu pensei em um cântico. Posso? Com a voz dessa, né, irmão? Não vou cantar. Acho que esse tom deve estar bom para você. Deus te trouxe aqui nessa manhã, meu amigo, para fazer com que você entenda que todo esse tempo difícil, essa caminhada difícil em obediência, é para que você, enfim, seja tremendamente usado por Deus na bênção e na vida de alguém. Eu quero que você entenda que Deus, Ele é cirúrgico, Deus é detalhista. Só que eu não quero, sinceramente, olha para mim, o louvor vai começar, mas eu não quero que você seja movido por emoção. Eu sei que eu poderia acabar essa mensagem com outro clima. Estava fácil, estava fluindo. Mas essa não é uma manhã de sentimento, é uma manhã de decisão. Eu quero daqui a pouco tempo ouvir os testemunhos dos líderes dessa igreja. Eu quero ouvir eles me ligando e falando assim: pastor Stefano, tinha algumas pessoas lá na igreja que estavam felizes em apenas existir. Deixa eu te contar um negócio. Você sair agora por essa porta, vai ter um poste ali fora. Dá bom dia para ele e vê se ele vai te responder. Ele vai te responder o poste? Por quê? Porque ele existe, mas não tem vida. Você não vai apenas existir, você será extraordinário. E eu quero profetizar algo aqui nessa manhã. Você que é pai, levanta sua mão aí. Pais, homens, sacerdotes, homens, só os homens, levanta a mão aí. Você será um pai extraordinário nesse ano. Você não é um pai que é fruto do meio. Existe um sacerdócio do céu sobre a sua cabeça.
Eu profetizo agora sobre a sua mente. Você vai governar com inteligência o seu lar. Você vai discipular com inteligência a sua casa. Você será extraordinário, pai. Independente do seu trabalho, independente do seu bairro, existe uma unção sobre você. Existe uma paternidade do céu sobre você. Mães, levantem a mão agora. Mulheres, mães sábias que edificam o lar. Você não é fruto do meio. Você será a mãe exatamente como o céu declara sobre a sua cabeça. Existe uma unção diferenciada sobre você. Existe uma graça de Deus sobre você. Existe uma unção específica na maternidade sobre você. O tempo é difícil, as pessoas são difíceis, mas Deus guarda a sua casa e faz de você coluna forte dentro dessa casa. Levanta a sua mão, todo mundo que está aqui. Eu não sei o que você é, eu orei por pais e mães, mas talvez você seja apenas um filho ainda, ovelha, pastor, empregado, empresário. Eu não sei o que Deus te deu e colocou na sua mão. Quem sabe você tem unção de governo, mas ainda está preso. Talvez Deus te prometeu coisas grandes, mas você ainda está num tempo difícil. Fica tranquilo, continue sendo extraordinário, porque a promessa vai se cumprir e o nome de Deus será glorificado em você e através de você. Irmãos, nós vamos cantar uma canção. Enquanto a pastora Bruna canta, eu quero orar por você, presta atenção, que quer viver um ano extraordinário. E nós ouvimos aqui na hora da oferta, tem coisas que Deus vai fazer, mas agora você não vai pedir nada para Deus. Você vem aqui no altar se responsabilizar. Você entendeu que Deus te colocou algo na mão, então você vai sair do seu lugar e vai vir declarando: Senhor, eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Tudo que o Senhor confiou a mim, eu vou fazer a diferença. Se você quer viver isso nesse ano, sai do seu lugar agora, que eu quero orar por você. Isso, vem para o altar, vem para o altar. Quebranta o meu. Não espera a minha oração, não espere a minha oração. Não espere a minha oração. Começa a falar com Ele. Isso, transforma-me conforme a tua palavra. Vai declarando isso para Ele. Enche-me, Senhor, enche-me, enche-me, enche-me. Enche-me até que seja cheio do Espírito Santo nessa manhã. ache só a ti. Deus vai usar a sua vida. Deus vai usar a sua vida para abençoar outras vidas. Declare com a Bruna: como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo do deserto. Vamos, igreja, declare isso. Flecha que acerta o alvo. Ora em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. A gente vai voltar. Usa-me. Você que está aqui na frente, olha para mim rapidamente aqui, rapidamente. Fica aqui bem baixinho, a gente vai voltar a cantar. Olha para mim. Essa canção fala sobre uma transformação pessoal. Transforma-me. Eu sei que tem gente perto de você que também precisa ser transformado, mas primeiro Deus vai transformar você. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me, até que em mim se ache só a ti. Ou seja, para sermos cheios dele, primeiro precisamos ser vazios de nós mesmos. Tem gente que não vive extraordinário porque está muito cheio de si, cheio de vontade, cheio de ego. Mas Deus está te esvaziando agora para que você seja cheio do Espírito Santo. E eu declaro agora: seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito agora, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. E a música diz: enche-me até que em mim
Se acha só a ti, então usa-me. A propósito na transformação, vai valer a pena você ser transformado nessa manhã. Tem gente esperando por você. Tem gente que vai ser transformada através de você. Vai valer a pena essa transformação. Tem gente que vai ser transformada através de você. E o texto diz, a canção diz, no final do refrão: como um farol que brilha à noite. Olha para mim. Se ele está brilhando à noite, ele está na escuridão. Entende que não é o ambiente? Não é o ambiente. Pastor, eu vivo num ambiente de escuridão. Deus te levanta como farol nessa manhã. Deus te levanta como farol nessa manhã, que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Deus te faz agora um ambiente de reconciliação. Você será ponte. E a última frase diz assim: como abrigo no deserto. Deserto de dia calor, de noite frio. Abrigo sofre o calor. O abrigo sofre o frio, para que quem esteja dentro seja protegido. Você é a resposta na vida de alguém. E aí o final diz assim: quero ser usado, Senhor, da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Vamos cantar o refrão para a gente entregar para o apóstolo. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Posso fazer um apelo? Fica aqui ainda. Talvez você veio aqui na frente desejando esse novo tempo, e que bom que você veio. Mas existe alguém que é imprescindível para esse novo tempo na sua vida, e ele se chama Jesus de Nazaré. Talvez você venha frequentando a IBF, mas ainda não tomou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus. Eu quero te fazer o convite nessa manhã. Se você quer entregar a sua vida definitivamente para Jesus, onde você está? Levanta a sua mão assim que eu quero orar por você, bem alto. Jesus te abençoe, minha filha. Difícil é ser a primeira. Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê você? Talvez você ainda está aí atrás. Cadê a segunda vida para Jesus? Jesus te abençoe, minha filha. Já tem a segunda. Se tem festa no céu, tem que ter festa na IBF. Se tem festa no céu, tem que ter festa aqui. Já são 2 vidas para Jesus. Cadê a terceira? Cadê a terceira vida para Jesus? Cadê você? Há um tempo de transformação na sua vida. Cadê a terceira vida? Cadê a terceira? Por aqui alguém levantou a mão? Eu não vi. Alguém levantou a mão por aqui? Cadê a terceira vida para Jesus? Jesus te abençoe, minha filha. Já são 3. Cadê a 4ª vida para Jesus? Cadê você? Deus quer transformar a sua vida. Entrega a sua vida para Ele agora. Meu tempo já estourou. Você que entregou sua vida para Jesus, levanta sua mão bem alto, assim, bem alto, bem alto. Isso, 1, 2, 3. Vocês 3 repetem assim comigo. Diga: eu entrego a minha vida para Jesus e declaro que Ele é o Senhor da minha vida. Escreve o meu nome definitivamente no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Se você quer isso, aplaude a Jesus.